Eu sou a professora Rosi Ribeiro, trabalho com inclusão. Na realidade, eu sou professora adjunto e faço mediação em sala de aula. O ano de 2019 foi muito importante para mim, porque eu tive um aluno que fiz mediação que tinha assim laudos bem severos. E quando eu soube que eu ia estar mediando esse adolescentezinho, eu já tinha alguma noção de como ele era, porque eu ouvia comentários na rede toda. E aí eu tinha que fazer diferente, né? Eu tinha que chegar de uma maneira espetacular na escola. Então eu peguei uma mala antiga que eu tenho em casa, uma mala dessas bem antigas que os nossos bisavós tinham, e lotei de coisas maravilhosas, sabe? Coisas diferentes, muito tecido, muito material, óculos diferentes, e fui. E lá, naquele momento, ficou estipulado que o nosso convívio ia ser assim fenomenal, ia ser diferente e que as nossas ações iam ser totalmente voltadas à arte. Ele ficou perplexo ao olhar aquela mala e foi logo tentando abrir, não conseguia, ajudei, e aí ele foi já jogando todas as coisas. Ele não falava, ele soltava sons. A escola, parece-me que ela é toda impregnada com esse som. Ele está na escola há algum tempo. E esse som está na escola. E precisava ter a linguagem, precisava fazer brotar a linguagem, precisava que os alunos ali daquele colégio todo tivessem interesse naquele adolescente, precisava que os professores o vissem de maneira diferente, precisava que ele mesmo se conectasse à escola, que a família estivesse na escola de volta, porque tinha um escapulido, que a comunidade soubesse dos seus saberes, né? Ele tinha já um currículo de um tempo de idade, né? Nos seus quase 11 anos. E então nós começamos um trabalho que foi assim, lento, sofrido no começo, sabe? Doído, porque nós estávamos ali tentando nos entender, mas que precisava ter uma conexão artística. Eu fui buscar ajuda aos livros para eu entender um pouco mais, e eu montei um ateliê na sala de aula. E esse ateliê, ele era uma demarcação dentro da sala, onde os alunos sabiam, né? Eles viam que ali naquele espaço onde o Luiz ia estar comigo, era um espaço de vivências incríveis. E como a família do Luiz lida com reciclagem, eles fazem arcatança nas ruas do bairro, então eu levei para o ateliê materiais de catança. Então tudo que tinha meu aqui da minha casa, do meu uso, né, que a gente embalagens diversas e que eu pedia também para amigos, para os próprios professores, que pegava também ali, que a gente pegava também ali no almoxarifado, na cozinha. Eu ia levando, né, ia catando e levando para o ateliê. Então fiz bancadas e ele tinha acesso àquelas bancadas para que ele pudesse trabalhar. A gente fez algumas ações, alguns projetos pequenininhos para poder fazer as observações, os laboratórios, as pesquisas, para eu entender como é que eu ia tirar dele a linguagem. Precisava ter a linguagem, precisava ter a comunicação, e isso era muito importante. E foi incrível. Os alunos começaram a vê-lo de maneira diferente. Eles começaram a fazer parte do ateliê. O Luiz passou a também querer fazer parte do grupo. Então, em alguns momentos, ele ficava nos grupos de estudo. E em alguns outros momentos, as crianças iam para dentro do ateliê. Os professores também. No começo, meio que assim, distantes. E depois eles começaram a se aproximar, meio que de leve. Até que chegaram e adentraram também ao ateliê. E lá no ateliê, o Luiz, um belo de um dia, depois de quase 3 meses trabalhando o convívio ali, a vivência de ele conseguir pegar e fazer uso da cola quente, que até então era só para, tipo, olha, tem uma cola quente na mesa. Um dia ele pegou a cola quente e acionou ali e esparramou cola quente na bancada, né, na mesa dele. E os fios desceram. Quando os fios desceram, ele
se afastou e começou a bater palma. E eu tava pegando o material na estante, olhei, quando eu olhei, os fios escorridos e ele sentado ali, ele pegava borracha, cola, pegava canetão, esses canetões que acabaram virando obra de arte, e ele colocava ali pendurado naqueles fios, e ele ficava encantado com aqueles fios ali, derramando aquelas coisas. E eu estava pegando algumas coisas no armário, olhei e me arrepiei. Poxa, brotou um artista. Como eu estava fazendo uma pesquisa do Rodrigo Mendes, que teve um projeto de ateliê em escola, e eu nem sabia, eu tinha o livro e nem tinha lido, e de repente eu tava ali devorando o livro para entender como é que funcionava isso, eu automaticamente pensei, meu Deus, eu estou diante de um artisteiro. A escola toda passou a ver o Luiz diferente. Então, na hora do intervalo, um queria pegar o Luiz para brincar, o outro queria pegar o Luiz para tocar um violão, o outro queria jogar bola com o Luiz. Então, a escola começou a ver o Luiz de maneira diferente. Os pais foram para dentro do ateliê. Os irmãos foram para dentro do ateliê. Os funcionários começaram a olhar o ateliê, a verificar. E o Luiz começou a produzir. Olha a arte que muda, a arte que transforma, a arte que grita dentro da gente. E gritava dentro do Luiz. Por isso aquela euforia, aqueles desacertos, aquelas desorganizações todas. Ele não tinha fala e a arte gritava. Então ele colocou para fora. Os professores começaram a vê-lo de maneira diferente. A gente fez alguns passeios. A professora de língua portuguesa até foi com a gente um determinado dia no McDonald's. Eu queria entender o Luiz. Eu queria saber como é que era ele fora da escola. Né? Como é que era ele no ponto de ônibus, como é que era ele num festival de música, como é que era ele num restaurante. E eu fiz isso com ele. E as pessoas começaram a olhar o Luiz de maneira diferente. Quando, de repente, eu pensei, arte e linguagem, o nome do nosso projeto é arte e linguagem, porque a linguagem está vindo através da arte, eu corri até o SESI. E lá no SESI eu fui falar com o coordenador e o coordenador falou, poxa, venha para o SESI, vamos fazer a mostra aqui. E lá aconteceu a exposição. Ficou mais de 15 dias, porque a data ainda tem uma data específica no banner, mas a gente ficou um pouco mais. E na semana de encerramento, olha que fantástico, ainda a gente conseguiu fazer uma oficina. Eu fui para falar da exposição, para falar da mostra, a comunidade foi até o SESI, e as crianças, porque a gente abriu para as crianças, com interesses assim de, olha, praticamente um menino de 11 anos que faz essas lindas obras de arte, e a comunidade também pode fazer. Então as crianças foram, a gente colocou, o SESI disponibilizou várias pistolas de cola quente, vários bastões de cola, e as crianças puderam trabalhar e realizar as releituras das obras do nosso artisteiro Luiz. Boa tarde, meu nome é Alcides, eu sou mediador cultural aqui do SESI de Santana de Parnaíba. E a gente está recebendo aqui na nossa unidade a exposição da professora Rose, mostra de arte e linguagem, que vai trabalhar o processo de inclusão de pessoas em sala de aula. E ela trouxe a exposição aqui, que é um trabalho feito por ela em sala de aula com um aluno específico, em que ela trabalha os materiais reutilizáveis, propondo a construção de figuras ou de esculturas abstratas. E esse é um trabalho que faz uma relação direta com os trabalhos da Nise da Silveira, que foi uma incentivadora das propostas de trabalho com pessoas de inclusão dentro de instituições. E também a gente fez um paralelo com os trabalhos do Arthur Bispo do Rosário, que ao longo dos anos, que são trabalho de colecionismo, de identificação do mundo real e apresentação do trabalho para a comunidade, ele conseguiu ser reconhecido como um artista plástico. Então hoje a gente tem a possibilidade de fazer esse diálogo entre o trabalho realizado pela professora Rosi e por esses expoentes das artes visuais e das artes plásticas. A escola toda passou a ver o Luiz com outros olhos. E o Luiz, por quê? Porque ele mudou. Ele também começou a se ver com outros olhos. Eu me lembro que no dia que a gente trabalhou a identidade, um pouquinho antes pra gente, porque a gente teve todo um preparo para ter o projeto Arte e Linguagem, teve o que antecedeu, né? E quando ele viu o espelho,
me pareceu ter visto pela primeira vez. Quando ele olhou o espelho, ele ria. E ele pegou um canetão e começou a rabiscar o espelho. Ele rabiscava e ria. Ele se encantou com a imagem que viu. Lá para dentro do ateliê, eu levei muitas ferramentas. Então, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia absurdo, virou realidade, passou a ser real. O Luiz ali manuseando martelo, chave de fenda, furadeira, alicate, tesoura grande, não é a pequenininha de escola, não. A própria pistola de cola quente, que ele sentia horror. Então, as pessoas no começo falavam, não pode, ele não pode mexer com isso. Sim, ele pode, vamos correr um risco. E a arte é o que liberta, a arte é o que funciona, a arte ela transforma, eu acredito nisso e ele vai ser transformado. E aconteceu isso. Então, os alunos, os amigos, eram amigos. Eles moram todos muito próximos da escola, todos ao entorno da escola. São famílias muito simples, que não têm acesso à cultura, à arte e cultura. Eles ficaram encantados. Eles queriam produzir. E eles iam para dentro do ateliê para produzir também. Então já era claro isso. Olha, em algum momento, em alguma aula, os alunos podem produzir. E eles produziam. Foi fantástico, foi maravilhoso. Trabalhar com arte e linguagem. Trabalhei o Luiz falando. Claro, ele teve um dialeto próprio. Tesoura, ele fala goi. Escovar dente, na cacadém. É uma linguagem própria, mas estamos nos comunicando. Os alunos se comunicam com ele que se comunica com os alunos, os professores o abraçam, virou assim uma grande família, os pais dentro da escola, a comunidade participando da oficina, os alunos da sala dele visitando a exposição no SESI, os alunos visitando a exposição que também fizemos na escola, a escola toda, uma rede toda, porque a secretaria também liberou transporte para que os alunos fossem. Alunos de outras escolas participaram, professores de outras escolas participaram também da mostra. O núcleo de inclusão, que é o que estabelece, que é o que verifica, que supervisiona os trabalhos de inclusão, também foi para o SESI. Então, olha o movimento, um movimento através da arte, um movimento revolucionador, um movimento que transforma. E o Luiz, de repente, ele estava fazendo ali os seus escritos, né? Isso aqui, que até então falava assim, olha, ele só rabisca. Não, é linguagem, ele tá lá fazendo e tá nego, cantando, cantarolando. Isso é libertador. Trabalhar com o projeto Arte e Linguagem, para mim, foi incrivelmente incrível. Eu jamais vou me esquecer desse projeto. Ver o Luiz falando, ver o Luiz se comunicando, isso não tem preço. Ver uma escola toda com os efeitos da transformação, isso não tem preço. Isso é simplesmente arrebatador, revolucionador. Projeto mostra arte e linguagem de um menino que encanta, de um menino que fala.